Não deu. Chegou ao fim o sonho do Fluminense de ganhar o título mundial. O Fluminense está eliminado da Copa do Mundo de Clubes, perde por 2-0 para o Chelsea e o Chelsea é o primeiro finalista da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora vai conhecer o seu adversário, que será o Real Madrid ou o PSG, nós vamos descobrir amanhã. Muito bem, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, se for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa aí o seu comentário, compartilha o vídeo também com seus amigos tricolores, dá aquela zoada, diz aí nos comentários se você torceu pelo Fluminense para representar o Brasil nessa final, ou se não, você ficou feliz e estava realmente secando o tricolor e torcendo pela equipe do Chelsea. O Chelsea vence por 2-0, com 2 gols de João Pedro, uma contratação que o Chelsea fez agora durante a Copa do Mundo. E aí vem a vantagem de se ter dinheiro, né? E os times europeus, obviamente, têm muito mais dinheiro que os times ao redor do mundo. Claro, exceção da Arábia Saudita, tivemos aí o Al Hilal, que era um time também muito mais rico do que o Fluminense. E de se pá, deve ser mais rico do que o Chelsea, porque a Arábia Saudita é mais rica que quase todo mundo. Mas ainda assim o time do Chelsea é mais caro. E o Fluminense conseguiu eliminar o Al Hilal, né? O Al Hilal também fez contratações, francamente, né? Poluição sonora passando. Eu acho que não vai sair no vídeo, eu espero. Bom, o Chelsea tem um time mais caro do que o do Al Hilal também, mas de qualquer maneira o time do Al Hilal já era bem mais caro que o do Fluminense. O Fluminense conseguiu passar pela equipe saudita. Só que o Chelsea fez essa contratação de João Pedro, não só para a Copa do Mundo, claro, mas também para a sequência e para a nova temporada que vem aí, né? E ele acaba com o jogo hoje, faz 2 gols absurdos. E o que pesa, o que deixa o torcedor mais triste, talvez, ou menos, né? Ele nem comemora os gols, porque ele é da base do Fluminense, né? Ele surgiu nas categorias de base do Fluminense como uma grande revelação. O primeiro gol que ele faz como profissional, inclusive, é contra o Fábio, e hoje ele marca logo 2. O Fábio, na época, estava no Cruzeiro, o João Pedro, obviamente, estava no Fluminense. E hoje o Fábio está no Fluminense, o João Pedro estreia pelo Chelsea, não jogando de azul, né? Seria ainda mais icônico se fosse assim. O Chelsea jogou de branco em todos os jogos contra os brasileiros nesse Mundial, né? Jogou de branco contra o Flamengo lá na fase de grupos, perdeu de 3-1. Jogou de branco contra o Palmeiras também, jogou de branco agora contra o Fluminense. Mas a cor da camisa não interessa, né? Bom, então o João Pedro faz um golaço aos 18 minutos para abrir o placar, 18 minutos do primeiro tempo. O Fluminense o Renato Gaúcho manteve a mesma formação, mas não com os mesmos jogadores, porque não teve como. O Freitas estava suspenso, tomou o segundo cartão amarelo no jogo contra o Hilal. E esses cartões só seriam zerados agora, a partir da semifinal. Então, se ele não tivesse tomado cartão lá, ele não chegaria pendurado na semifinal. Se tomasse cartão hoje, poderia jogar a final em caso de classificação do Fluminense. Tomou cartão contra o Hilal, não pôde jogar. Então, ele manteve o sistema com 3 zagueiros, só que com o Thiago Santos jogando na zaga. E eu acho que isso foi um erro. A partir do momento que você não tem um dos 3 zagueiros e tem que improvisar um, eu teria aberto mão de... Eu abriria a mão desse esquema e jogaria com 2 zagueiros apenas, Thiago Silva e Ignacio. E outro problema também foi não ter o Samuel Xavier na lateral direita. O Guga, que vem até no momento bom, fez um gol no Clássico lá pouco antes da Copa do Mundo, né, contra o Vasco. Mas o Samuel Xavier, eu acho ele mais confiável defensivamente. Ele é melhor que o Guga e ofensivamente também tem sido muito importante para o Fluminense. Fez muita falta nesse jogo. O Pedro Neto se criou muito ali nas costas do Guga, né? Pelo lado direito da defesa do Fluminense e esquerdo do ataque do Chelsea. E até, eu não sei se o Maresca estudou isso para colocar o Pedro Neto para jogar por ali, não pela direita, como ele havia jogado no jogo passado contra o Palmeiras. E lá também o Palmeiras teve esse problema, né? Porque não teve o Piquerez. Então, a gente viu um Palmeiras sem um lateral e isso prejudicou muito. É um downgrade ali do Piquerez pro Vanderlan, como é também do Samuel Xavier pro Guga. E o time do Chelsea completo, né? Com mais um reforço do João Pedro, jogando a primeira partida como titular. Ele já tinha entrado ali alguns minutos contra o Palmeiras, entrou bem, mostrando que ele parece ser o favorito para assumir essa posição, não a camisa 9, né, que já deram pro Liam Delap, mas ele pode ser o favorito para ser o titular do Chelsea nessa posição, que o Nicolas Jackson foi titular nas últimas 2 temporadas, mas não está em nível para ser titular de uma equipe do calibre do Chelsea. Nem do Fluminense, eu diria. Eu acho que o Nicolas Jackson deve estar no nível do Everaldo, que hoje até chutou, mas não conseguiu fazer o gol. Bom, e o Germancano como titular, de novo, ele fez gol lá nas quartas, melhor, nas oitavas mesmo contra a Inter de Milão, mas não é um bom momento do Cano, desde que ele voltou da lesão, não está 100%, e acho que ele nunca mais vai poder entregar como ele entregou até 2023, né?
a não ser os gols, claro. Não estou dizendo que ele perdeu a qualidade de finalização. Nesse jogo ele não teve muita oportunidade para chutar. O único chute que eu lembro que ele deu era um chute que não tinha a menor chance de entrar, era 1 em 1 milhão, e ele bateu muito mal na bola. Deu sorte de não tirar ela do estádio, e até surgiu uma boa chance do Fluminense na sobra daquela bola. Mas no final, a defesa do Chelsea recuperou. Então, o resto do time, teve o Hércules também como titular dessa vez, o Martinelli foi outro desfalque, que jogou muito nesse Mundial, o Martinelli, diga-se de passagem, meteu um golaço contra o Hilal. Tinha já jogado muito bem na fase de grupos e na partida contra a equipe da Inter de Milão. Então fez falta nesse time também no meio campo, embora o Hércules, que entrou no lugar dele, que também foi importante, fazendo gol contra a Inter, fazendo gol contra o Hilal. E pra mim foi um dos melhores em campo no meio hoje. Mas no segundo tempo, o Renato, depois que levou o segundo gol, mais um golaço de João Pedro. Eu não sei dizer qual foi mais bonito, se foi o primeiro, no ângulo, o segundo. Ainda tem uma batida no travessão antes, sem chance pro Fábio, indefensável. Hoje o Fábio acabou inclusive não fazendo nenhuma defesa difícil, porque o Chelsea não teve outras chances tão claras, né? Eu acho que a outra chance boa que o Chelsea teve foi uma que o Thiago Silva salvou, mas não foi uma salvada tipo a do Cucurella, né? No momento que o Fluminense poderia ter empatado o jogo, estava 1-0. O Hércules faria mais um gol nessa Copa, mas o Cucurella salva em cima da linha. Aí depois tem um pênalti que a torcida reclama muito, os jogadores reclamam muito, mas realmente é a regra, né? Não foi um movimento antinatural. O jogador não teve a intenção de colocar a mão na bola, obviamente, o braço não estava alto, ele até tenta recolher o braço direito, a bola bate no esquerdo, ok? Eu sou da opinião que qualquer toque na mão devia ser falta, pênalti, mas não é assim, então, pela regra, não foi pênalti mesmo. O jogo que segue, e seria outra oportunidade do Fluminense empatar depois da bola tirada em cima da linha pelo Cucurella, o homem mais odiado do Brasil, não sei porquê. Mas tinha muita gente torcendo pro Coelho apanhar, ele levou uma mãozada na cara no segundo tempo do Soteldo, mereceu também, né? Que ele tava abraçando o Soteldo, o jogo já tava 2-0, o Coelho é bem chato mesmo dentro do campo, né? Mas ele jogando cada vez melhor. Eu pegava no pé dele quando o Chelsea contratou, porque ele não estava desempenhando bem, mas começou a desempenhar bem no Chelsea e também na seleção espanhola. E é um candidato a ser o melhor lateral esquerdo da Copa, inclusive. O René também concorria a esse papel, né? Essa vaga na seleção da Copa. O René fez uma boa Copa, não jogou contra o Hilal, estava suspenso. Jogou hoje, mas não foi uma grande partida dele, né? É verdade. É fato que o Chelsea criou mais pelo lado esquerdo, já que o Pedro Neto estava jogando por lá, e ele sempre vem sendo a principal válvula de escape do Chelsea no ataque, né? O Cole Palmer não teve uma partida assim tão brilhante, mas não jogou mal, né? Ele participa da jogada do segundo gol, que eu não entendi porque ninguém fez a falta nele. Ele se embola com a bola e ainda assim consegue o contra-ataque para o segundo gol do João Pedro. E parece que o Maresca está finalmente entendendo que o Nkunku tem que ser titular nesse time, né? Vamos ver se ele vai manter essa escalação para a final. Mas eu não sei se o melhor é ter o Nkunku pela direita e o Pedro Neto na esquerda, né? Até porque isso tira a possibilidade deles cortarem para a perna boa e bater pro gol. Mas é isso, depois do 2-0, lá para os 20, 25 minutos do segundo tempo, o Renato Gaúcho começa a fazer várias substituições, coloca muito atacante, o time não tem mais meio campo e não consegue pensar muito o que fazer. Claro, não tem muito o que pensar agora, é ir para cima e tentar fazer o gol, no abafo tentar empatar, mas tinha que fazer 2 gols, não era só um. E não conseguiu, não teve grande chance, chute de fora da área, que o Robert Sanches, que não é um goleiraço, mas defendeu todas as bolas tranquilamente, não teve nenhuma chance assim, que ele tivesse que fazer uma defesa milagrosa, não teve defesa milagrosa nem do Robert Sanches, nem do Fábio, porque os milagres que o Fábio teria que fazer, nem o Neuer faria. As bolas do João Pedro, os gols do João Pedro foram indefensáveis. Mas assim, o Fluminense sai de cabeça erguida da competição, conseguiu chegar muito longe, com o menor orçamento das equipes brasileiras, a equipe que gerava menos expectativa. Claro, o Botafogo estava no grupo mais difícil, ninguém esperava até que fosse passar de fase, mas passou, ganhou do PSG, legal. Mas a campanha do Fluminense sai como a maior, lógico, chegou à semifinal com reais possibilidades de chegar à final. Era uma coisa que a gente estava curioso para ver o que ia acontecer quando o Fluminense saísse atrás do placar, porque até aqui eles não tinham começado perdendo jogo nenhum. Nem o primeiro lá contra o Borussia, que foi 0-0, né, e o Fluminense merecia ter vencido, mas se tivesse vencido talvez não tivesse chegado tão longe na competição, já que iria para o outro lado da chave, onde estava a maioria dos times fortes, né, Real Madrid, PSG, Bayern, estavam todos do outro lado, enquanto o Chelsea, ficando em segundo lugar no grupo do Flamengo, depois que ele perdeu o jogo lá por 3-1, ele veio para um lado mais fácil, que só tinha tinha mais times de fora da Europa. Tinha ali o Manchester City, a expectativa era
que a semifinal fosse City e Chelsea, mas o City caiu pro Al Hilal. E aí o Al Hilal caiu pro Fluminense. Claro, tinha nesse lado também a Inter de Milão, que o Fluminense também eliminou lá nas oitavas e era atual vice-campeão da Champions. Mas não dá pra negar que o Chelsea teve um caminho mais fácil do que o Flamengo estava no seu próprio grupo, né? Aí vai ficar agora as torcidas aí se zoando, claro, com toda razão, né? Tem que zoar mesmo, o torcedor flamenguista pode zoar, mas vai ficar assim, ganhamos do Chelsea, o Palmeiras não ganhou de novo, né? Porque já enfrentou lá em 2021, também não ganhou, perdeu pelo mesmo placar. O Fluminense também não ganhou, o Flamengo ganhou. O Chelsea virou uma chave pro mata-mata, assim como a Argentina mudou na Copa de 22. Estreou perdendo pra Arábia Saudita, depois terminou campeão do mundo. Eu não acho que o Chelsea é favorito para ganhar a final, mas uma final tudo pode acontecer. Para mim, independente de quem vier do outro lado, seja Real Madrid, seja PSG, serão favoritos. O PSG é o melhor time do mundo hoje. O Real Madrid é o maior. Então eu tô muito... acredito que todo mundo tá ansioso para ver esse jogo amanhã, né? Também a possibilidade de lei do ex. Hoje teve o João Pedro, amanhã pode ter o Mbappé contra o Paris. Mas veremos, né? E detalhe, o João Pedro não estava na fase de grupos, né? Quando o Chelsea enfrentou o Flamengo, o João Pedro ainda não fazia parte do elenco. Por isso que eu tô falando a questão do dinheiro, né? O Chelsea pode comprar um jogador, a FIFA permitiu isso também. Essa possibilidade, né, dos times contratarem durante a competição. Então o Chelsea pode desembolsar uma grana boa para tirar o João Pedro do Brighton. O Fluminense contratou quem? Mesmo com o dinheiro de premiação que ele ganhou na competição, ainda assim é mais difícil convencer alguém a vir para cá, né? No caso, ele iria lá para os Estados Unidos, vem cá jogar a competição. E o time tava fechado, tava jogando bem. Faria sentido contratar alguém? E até antes da Copa teve aquela especulação do Neymar, né? Se o Neymar viria. O Jorge Diego até fez um vídeo hoje dizendo, levantando a questão, né, se o Fluminense teria ido tão longe com o Neymar no time. Não sei, poderia ter ido, poderia não ter ido. Ele faria diferença hoje, eu acho, num jogo que o Fluminense ficou meio perdido, né? O Ganso, no seu melhor físico, talvez também pudesse ajudar hoje, né? Mas ele teve aquele problema de saúde, então só jogou nessa Copa o primeiro jogo contra o Borussia, depois não jogou mais. Jogou contra o San Hyundai também, né? Contra o Borussia, se não me engano, ele entra no segundo tempo, é titular contra o San Hyundai, não vai bem e depois não entrou mais em campo. Mas é aquilo, né? A gente ficar analisando isso, se o Neymar tivesse, talvez o Fluminense tivesse ganhado do Borussia e não tivesse ido pro outro lado da chave. Ou até o Cristiano Ronaldo também foi procurado aí por várias equipes, né? Com um endossamento do Gianni Infantino. Mas é isso, o Chelsea está na final, o Fluminense agora volta ao Brasil, tem a temporada toda pela frente, está bem colocado no Campeonato Brasileiro, não vejo com grande chance de ser campeão brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana tem boa chance. Campeonato de mata-mata, eu não vejo o elenco do Fluminense tão forte para sustentar um título de pontos corridos, e ele está um pouco atrás, né, dos líderes ali, Flamengo e Cruzeiro. Claro, tem um jogo a menos, como o Flamengo também tem, Palmeiras, Botafogo, né, todos esses que estavam participando da Copa do Mundo. Mas o Fluminense pode conseguir uma coisa grande ainda nessa temporada, um título, né? Porque senão não vai ficar com uma temporada só marcada por ter ido à semifinal do Mundial. Acho que pode ganhar um título, seria muito importante, né? O trabalho do Renato Gaúcho é muito bom até aqui. Ele teve apenas a sua segunda derrota. O Fluminense estava aí a 12 jogos invictos, eu acho, né? Ele tinha chegado a 10 nas oitavas de final, aí já ganhou mais. Lá da Inter ganhou também do Al Hilal, então acho que eram 12 jogos de invencibilidade, 11, né? Seria 12 agora. Então é um time que a perspectiva era muito baixa, até porque, por conta do trabalho do Mano Menezes no início do ano, que foi ruim. O ano passado, que o Fluminense nessa altura estava na zona de rebaixamento, né? Era o último colocado do Campeonato Brasileiro, um ano depois está entre os 4 melhores times do mundo. Não vai ter disputa pelo terceiro lugar, então eles já voltam realmente agora para o Brasil e devem jogar no final de semana ou na segunda-feira pela rodada já do Campeonato Brasileiro. E o Chelsea aguarda para saber quem será o seu adversário no domingo. Amanhã eu volto aqui para comentar o jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Só destacar aí o John Arias, né? Hoje não teve uma grande atuação, como também não teve contra o Al Hilal. Acho que ele sentiu um pouco fisicamente, mas como ele se emocionou ali depois do jogo, né? É um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Não sabemos se ele vai permanecer, com certeza vão ter muitos olhos aí em cima dele agora, depois dessa Copa. E eu acho que muito provavelmente do mundo árabe. Da Europa, não sei se de grandes equipes, mas o mundo árabe, né, o dinheiro pesa mais. De qualquer maneira, ele escreveu sua história no Fluminense e se emocionou demais ali na entrevista, né, depois do jogo, como realmente um cara que ama o clube. Mas vamos ter jogadores aí do Fluminense com certeza na seleção do campeonato, que a gente vai montar aí depois, a FIFA vai fazer a dela com certeza, né, claro.
E eu acho que Fábio, Thiago Silva são sérios candidatos a entrar ali, porque tem Courtois, né, no gol, aí talvez o Fábio não entre, mas o Thiago Silva também fez uma grande Copa. Hoje acabou cortando aquela bola no pé do João Pedro, mas não sei se ele foi. Ele não foi o maior culpado do lance, com certeza não. E o João Pedro meteu a bola na gaveta. Vai acabar entrando na seleção por 2 jogos. Se ele repetiu o desempenho bom na final, né? Se foi importante também na final, a favor do Chelsea. Então é isso, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aí seu comentário, tá feliz com a eliminação do Fluminense? Tá triste? Diz aí. Amanhã estamos de volta com Real Madrid e PSG. Quem é que vai pra final?